Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Divino e Santo Espírito. Neste nome três vezes santo, amado e bondoso Pai Celestial, nos achegamos mais uma vez ante a Ti, agradecidos do mais profundo dos nossos corações, por todo o amor, toda a graça, toda a benção derramada por sobre as nossas almas, e tens nos conduzido, Senhor, para diante da Tua Palavra, para diante da manifestação do Teu Santo Espírito, para preencher os nossos corações com aquilo que é a Tua vontade, bondoso Deus. E para isso, Te rogamos, abençoe as ferramentas que o Senhor deseja utilizar, que não fale o homem e sim o Teu Santo Espírito. Conceda-nos uma íntima comunhão, desde o apóstolo maior ao mais humilde e pequeno filho Teu em sua casa. Bondoso Deus, os Teus filhos se achegam trazendo as suas preocupações, as suas cargas, as suas lutas. Queremos depositá-las em Tuas mãos, para que se cumpra em nossas vidas aquilo que é a Tua santa e divina vontade, pois sabemos que é o melhor, Senhor, é aquilo que nos conduzirá à salvação das nossas almas. Bondoso Pai, abençoe todas as coisas, também aquilo que não manifestamos em palavras a Ti. Conduza-nos segundo a Tua vontade, o pedimos em nome e por causa do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados em Cristo, temos para esta manhã uma palavra que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 3 e 4, que nos diz: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Até aqui. Amados irmãos, mais uma vez gostaria de dar as boas-vindas a todos diante da palavra do nosso Senhor. O hino da qual nos foi tocado já toca aos nossos corações para entregar em oração, entregar os nossos corações em oração ao nosso amado Deus. A palavra de hoje é uma palavra simples, podemos dizer, de fácil compreensão, porém requer um empenho, requer um esforço, uma dedicação, para que ela esteja dentro dos nossos corações. E é a nossa tarefa, né, estar diante da palavra, ouvir os ensinamentos do nosso Pai Celestial e adequar os nossos corações aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. E, amados, se pensarmos na obra de Deus, temos muitas atividades, né? Temos atividade de corais,
temos os ensinos de religião, temos limpeza na comunidade, temos o cuidado com o jardim, inúmeras outras atividades, podemos dizer assim, por trás dos bastidores, para que a obra de Deus possa acontecer. E a palavra de hoje, ela nos ensina a posição do nosso coração perante as nossas atividades, perante a Deus, perante ao próximo. Temos que fazer as nossas reflexões para que a postura do nosso coração seja alinhado com os ensinamentos, ela possa estar agradável ao nosso Pai Celestial. E cabe a cada um de nós estar diante da palavra, a percebermos qual a vontade de Deus e assim fazer as modificações que se faz necessário. Tomamos como exemplo as atividades na obra de Deus, né? Por exemplo, o cuidado com o jardim. Talvez por acostumarmos com um jardim sempre tão belo, aquele irmão que faz atividade, com o passar do tempo, passa a não ouvir mais elogios, passa a mais não ouvir elogios, podemos dizer, com relação ao seu trabalho. Podemos dizer que um irmão que trabalha nos bastidores da obra de Deus, talvez ninguém saiba, ninguém veja, ou poucos vejam, e requer a reflexão para com o nosso coração, porque para quem fazemos? Como fazemos? Porque não é apenas fazer. A postura do nosso coração é importantíssimo para alcançar o agrado de nosso Pai Celestial. Porque se temos a nossa atividade na obra de Deus e não recebemos um elogio, fiquemos tranquilos e fazemos o nosso trabalho voltados a Deus. Porque do contrário, pode ser que uma atividade também não saia da maneira que esperamos. E alguém pode fazer algum apontamento, ou poderemos usar a palavra de uma crítica. Vamos desanimarmos e dizer, então, vou deixar para que outro faça, né? Se não agrada mais, não. Temos que ter a postura do nosso coração correta. E o fazemos para Deus, para agradar o nosso Pai Celestial. E a postura correta é que toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Senhor Celestial. Para que também não venhamos a nos envaidecer com elogio, estufar o peito, ouvir o pensamento, foi eu que fiz. Nos agradarmos ou nos exaltarmos por um feito na obra de Deus. E nos desviarmos, por isso, da benção do nosso Pai Celestial. Quando oramos e rogamos para que toda a honra, toda a glória seja direcionada a Deus, diz respeito à nossa atitude e também ao nosso coração. Se vem um pensamento de vaidade, um pensamento de uma admiração própria, que possamos rechaçar esses pensamentos, voltar o agrado ao nosso Pai Celestial. Temos diversos exemplos. Jesus Cristo já traz para nós o exemplo da parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu orava consigo mesmo dizendo, obrigado Deus porque eu sou assim, não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou isso, não sou aquilo. E o publicano, sem conseguir levantar a cabeça, batia no peito, pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz que este saiu justificado. Deus dá graça aos humildes. Queremos ser humildes para com Deus, para com as oportunidades que Ele nos dá de servir em sua obra. Seja com as nossas orações também, seja com uma palavra de consolo, de ânimo para os nossos irmãos de fé. Queremos ter essa postura. Por isso digo, a palavra é simples, mas a prática requer atenção,
requer zelo, cuidados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão da Montanha, no versículo 7, dá um ensinamento de uma postura agradável a Deus e agradável aos homens também, que é um coração misericordioso, né? Por assim dizer, um coração zeloso, cuidadoso, também para com o próximo. Temos que ter esse zelo, colocar os nossos dons e habilidades para servir, para ajudar ao próximo. Amados, a Sagrada Escritura tem exemplos maravilhosos de condutas, de posturas que agradaram a Deus. Isso deve nos chamar a atenção, para que nós possamos olhar para nós e dizer: eu quero agradar a Deus. Eu tenho que buscar os caminhos de agradar a Deus. E esses caminhos é ouvindo a palavra e adequando os nossos corações, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, de agir, os nossos pensamentos, segundo aquilo que agrada ao nosso Pai Celestial. E um exemplo que a palavra nos traz hoje maravilhoso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Quem puder, mais tarde, outra hora do dia, ler esse capítulo 10 de Atos, vai se maravilhar com tanto ensinamento, uma leitura muito prazerosa. Não temos tempo hábil aqui para poder relatar todo o ocorrido. Gostaria de me atentar tão somente ao versículo 4. Porque um anjo aparece para um homem chamado Cornélio, e diz a ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado para a memória diante de Deus. É um elogio que o anjo faz a Cornélio. As suas orações e as tuas esmolas têm chegado à memória diante de Deus. Já ouvimos o exemplo de que muitas vezes a nossa oração parece que não passa do teto. Lembramos desses exemplos. Vejamos nessa passagem que as nossas orações, que a nossa conduta para com o próximo, se achegue diante de Deus, à memória de Deus, por assim dizer, que o agrade. E queremos fazer orações. Essa palavra esmola, muitas vezes pode parecer dar um entendimento de algo pejorativo, algo ruim, mas pelo contrário, se formos buscar a tradução da palavra, quer dizer prestar uma ajuda, prestar um socorro a alguém. E a palavra, o nosso texto bíblico, vou mencionar novamente, que nos ensina isso. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fazes à direita. Nos chama muito a atenção. Porque quando fizermos uma caridade, quando ajudarmos alguém, que seja discretamente, que seja em segredo. Podemos fazer algumas reflexões sobre isso. Poderíamos dizer, para que a ajuda seja verdadeiramente de agrado para aquele que recebe. Realmente possa estar voltado tão somente a ajudar, para que a pessoa não se envergonhe, não se sinta menor porque não é, não se sinta humilhado. E para aquele que é o doador, ele não se sinta envaidecido, não se ache bom ou qualquer outro sentimento, que seja feito discretamente, oculto, em segredo, para que seja em honra e glória a Deus, para que o fazemos no intuito de cumprir
a vontade de Deus, de estarmos debaixo do agrado de Deus, não para nos exaltarmos. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Não queremos ser arrogantes, parecer arrogantes. Queremos, por isso, assim dizer, conduzir o nosso coração, a postura do nosso coração. Cabe a cada um de nós ouvir a palavra, refletir nela e fazer as mudanças que se faz necessário, com prazer, com alegria, com o intuito de agradar a Deus, para que as nossas orações cheguem diante de Deus, que as nossas esmolas agradem a Deus. Esse é o intuito, esse é o estímulo correto para fazer a vontade de Deus. Do contrário, amados, pode acontecer de que as nossas atividades não tenham devida importância, o devido agrado a Deus. Tomemos como exemplo Caim e Abel. Os dois oferendaram. Uma oferenda agradou a Deus e a outra não. Por quê? A postura. Deus enxerga, nos conhece mais que a nós mesmos. Então queremos fazer de coração. Queremos enxergar na oportunidade de dar esmolas, de fazer doação, de ajudar alguém, a oportunidade apresentada a nós de agradar a Deus. Tomemos isso por certo, porque vou citar um texto da Sagrada Escritura e vamos dizer assim, eu me lembro, mas que possamos nos lembrarmos a cada dia, a cada oportunidade de ajudar, que fazemos cumprir a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ali fala que Jesus se dirige aos seus e diz: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e vestiste-me, era estrangeiro e hospedaste-me, estive enfermo e foste-me visitar, era prisioneiro e visitaste-me. E os seus vão dizer: Senhor, quando? Quando te vimos nessas necessidades e o ajudamos? E Jesus diz: quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Conhecemos, eu sei que conhecemos essa passagem. Mas, amados, vivemos o nosso mundo, no dia a dia, vivendo diversos pensamentos, diversas situações. E podemos sim nos lembrar que em uma situação ou outra, quando aparece um necessitado, pode causar também aborrecimento, algum tipo de chateação. Queremos refletir sobre a nossa postura, para que possamos fazer as correções, poder dar o de comer, dar o que beber, dar uma vestimenta, poder visitar um enfermo. Fazemos aquilo que está em nossas mãos, aquilo que podemos. Se não podemos, em um determinado momento ou situação, que não tomemos cuidado para não humilharmos a ninguém, não menosprezarmos a necessidade de alguém, não julgarmos, como por exemplo, esse daí podia ser um atleta, está pedindo. O julgamento, amados, não cabe a nós. Não conhecemos o íntimo de cada pessoa, não conhecemos o psicológico de cada pessoa. Queremos afastar de nós os julgamentos, as condenações, e enxergar em toda a situação a oportunidade de agradar a Deus ou desagradar. Queremos refletir na postura do nosso coração, como o fazemos, e se alegrar
se alegrar quando podemos ajudar alguém, auxiliar alguém, visitar um enfermo, porque fazemos cumprir a vontade de Deus. E assim como o anjo elogiou a Cornélio, nos dá a receita, nos dá o caminho. Queremos agradar a Deus? Tomemos cuidado com a postura do nosso coração. Sejamos zelosos da palavra de Deus. Sejamos zelosos para com o cuidado da vontade do nosso Pai Celestial. E essa, amados, vamos colocar em prática ao deixarmos a sua casa, ao nosso dia a dia, para com os nossos vizinhos, para com os nossos colegas em escola ou no trabalho. A nossa atitude, a nossa postura no dia a dia, para que em tudo seja realmente dada a honra e glória a Deus. E o fazemos as nossas atividades em segredo, né? Para que não venhamos a nos envaidecermos e cair daquilo que é o nosso objetivo, que é a benção, o agrado do nosso Pai Celestial. Amém. Nos acompanha o nosso amado pastor Felipe, e eu pediria que ele ocupasse o altar e deixasse para nós aquilo que ele tem em seu coração. Por favor. Bom, amados irmãos, a palavra de hoje nos traz ensinamentos sobre ajudar ao próximo. É uma palavra muito interessante, porque não temos como seguir o caminho de Jesus Cristo se não enxergarmos o nosso próximo. Ela traz um ensinamento, principalmente se trouxermos para o dia de hoje, para nos livrarmos daquele olhar egoísta, de que às vezes estamos tão preocupados com a nossa rotina, o dia a dia, os nossos problemas, que acabamos que não enxergamos as pessoas que estão ao nosso lado. Não enxergamos que muitas pessoas passam por necessidade. Como o amado pastor Henrique falou, ajudar ao próximo agrada a Deus, deixa feliz a Deus. Falou da passagem do Cornélios. O Cornélios era uma pessoa muito boa, e depois ele recebeu muitas bênçãos por ele olhar tanto pelo próximo, por ele orar e pedir, ele ajudar o próximo. Ele recebeu a bênção. Pedro foi lá e pôde batizar ele depois, fala na passagem, no segmento do capítulo. Então Deus está sempre olhando e Ele enxerga o que acontece na nossa vida, Às vezes nós temos a preocupação, de querer, como lá do pastor falou, eu quero mostrar que eu sou bom, mas a gente não deve fazer isso, O que uma mão faz, a outra não deve ver. Nós não precisamos se preocupar com isso. Deus sabe de tudo o que acontece. E a glória do que fazemos, temos que sempre glorificar a Deus, nunca como uma glória pessoal. Mas é importante que a gente ajude a cada irmão. E para ajudar, nós precisamos ter fé.
né? Não tem como nós ajudarmos alguém se nós não tivermos fé. A fé nos move, a fé vai nos impulsionar a olhar o próximo, a ter compaixão para o próximo, a ter o sentimento de Jesus Cristo. O que Jesus mais fez foi ter compaixão com o próximo. Muito do que ele fez, principalmente para os fariseus, que eram os sábios das épocas, os conhecedores das leis, era olhar para aquele que tinha cometido pecado. Ele também merece a nossa compaixão. Ele também merece a nossa ajuda. Mas isso através da fé. A fé vai nos movimentar. A fé vai fazer que nós tomamos as ações, nós tomamos as atitudes. Amados, se a gente não conseguir olhar para o nosso próximo, se a gente não conseguir enxergar, né, traz um ensinamento. Como que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, né? Se eu amo ao próximo, eu não vou deixar o próximo em uma situação de vulnerabilidade. E essa ajuda que traz aqui na palavra, não necessariamente precisa ser uma ajuda material. Também ajuda, né? Usa a palavra esmola, mas a esmola no sentido de ajudar ao próximo. Pode ser uma ajuda numa questão material, né, propriamente dito. Pode ser uma ajuda, às vezes, na pessoa está se encontrando numa situação de dificuldade, às vezes a gente vai ouvir ela, né, vai ter compaixão e vai querer ouvir o que acontece com ela, da gente visitar um enfermo, da gente fazer uma oração para um conhecido nosso, né, porque às vezes teve um familiar que faleceu, às vezes teve uma dificuldade no dia a dia, né? E também a ajuda espiritual. Nós precisamos ajudar também as pessoas de forma espiritual. Nós, como os filhos de Deus, queremos seguir e levar o Evangelho, também nós precisamos orar pelas pessoas, pedir intersecção. A passagem com ele fala que ele orava também pelas pessoas, além de dar esmolas, ele orava. Vamos pedir ajuda pelos nossos próximos. Vamos querer estar aqui e fazer uma diferença real na vida das pessoas, para que o sofrimento delas possa ser menor. Nós não temos o poder de mudar o mundo e não conhecemos o caminho do nosso amado Senhor. Ele sabe o sofrimento de cada um, ele sabe o que acontece. Mas nós podemos ter um sentimento diferente, uma ação diferente em relação. Queremos ser a fonte de luz que o amado Jesus Cristo nos ensinou. Amém. Amados, o tema da palavra já nos diz, né? Dar ajuda. E ajudar é aquilo que agrada ao nosso Pai Celestial. O amado pastor Felipe fez lembrar do mandamento que Jesus Cristo deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E queremos fazer com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e irmos nos moldando, nos assemelhando à imagem perfeita, à estatura do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, amados, como temos um serviço divino de palavra, convido a todos para que possamos juntos nos unirmos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso e misericordioso Pai Celestial, achegamos a Ti, Senhor, novamente, com os corações agradecidos, preenchidos por Tua palavra, por Teu amor e misericórdia. Senhor Deus, que a Tua palavra possa nos fortalecer, possa fazer morada em nossos corações, nos servindo de ajuda, de auxílio, para que no decorrer de nossa semana, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar e de agir, possa ser condizente com aquilo que é a Tua vontade, que possamos ter o desejo, ter o anseio de caminharmos em busca daquilo que é o Teu agrado, a Tua vontade. Bondoso Pai Celestial, encurte o tempo pelos escolhidos, aceita-nos por graça e misericórdia. Tudo o que pedimos, o fazemos em nome e por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados irmãos, que todos possam ter um feliz e abençoado domingo e até a próxima oportunidade. Até sempre.